dia aqui, né, com vocês. Vamos reforçar essa nossa amizade operando com a gente. Tem muita gente que está abrindo a conta e eu estou passando meu WhatsApp, ajudando pessoalmente aí em abertura de conta. Qual sala ao vivo faz isso, né? Então dá esse ponto aí para a gente reforçar nossa amizade, beleza? Fala Serjão, tudo jóia? Beleza, pessoal? Então vamos lá, let's bora. Bom, pessoal, tivemos alguns números sendo divulgados agora na madrugada, em especial da economia alemã e também da zona do euro. Expectativa de negócios na Alemanha menor que o esperado, avaliação da situação menor que o esperado, índice IFO de negócio menor que o esperado e menor que o anterior. Rumo, tá? Tivemos agora também às 8h30 transações correntes. E transações correntes, pessoal, como a gente havia desenhado, menor, tá, que o esperado. Eu não tenho aqui, eu ainda não vi como que fica o déficit em transações correntes em percentual do PIB. Por que que isso é importante? Porque quando você tem um déficit em transações correntes muito próximo de 3%, o país desenvolvido ele para de financiar o emergente. Como assim, Alex? Para de financiar o emergente? Ele para de financiar trazendo recursos para cá. Por quê? Porque você está olhando, né, pelo conta corrente, você está começando a ficar um pouquinho mais a risco, tá? Apresentando um pouquinho mais de risco. Tá, então eu ainda não vi como que ficou, depois eu dou uma olhada, como que ficou aí o percentual em relação ao PIB, e tenho também que salientar que nós tivemos uma mudança na modelagem, tá, de transações correntes. Por que teve uma mudança? Porque, compra de criptoativos que era encaixado do lado da importação, né, na balança comercial, foi retirado, tá. Então, era até para a gente imaginar que esses transações correntes com essa mudança iria até melhorar, mas pelo visto, olha aí, ó, veio aí com um déficit aí de 4 bilhões, um investimento estrangeiro em junho 6,3, bem maior que o esperado, esse é um dado bem positivo. De certa maneira, acaba compensando esse dado de hoje. Por que compensando? Porque se as transações correntes continuar piorando, esse ED vai cair, tá. Não achem que essa foto onde nós vamos ter transações correntes piorando e o IED, né, o investimento estrangeiro direto vai aumentar. Uma coisa é você ter ele sempre rodando com déficit de 3 ponto alguma coisa, mas você vai estar perto daquele 1,8, 1,5 do PIB. Acima disso, você já começa a ir para aquele cenário, de 3, 2,5% do PIB. E aí a foto começa a ficar um pouco mais complicada, porque para você ter o investimento estrangeiro direto começando a desqualificar esse transações correntes pior, você tem que ter uma visão de que no longo prazo sua balança de risco vai diminuir. Que ele fala assim: "Não, tudo bem, agora está ruim o transações correntes, mas pela balança de risco ele vai melhorar. Eu consigo ver isso aqui, num horizonte de tempo". Se isso não acontece, o IED acaba também, sofrendo, tá. Então, cuidado com esses dados de transações correntes. Quem tiver depois interesse, é só digitar lá "transações correntes Banco Central" e vai estar lá digita no Google, já vai te dar o link para você ir lá visualizar, e ali tem alguns comentários a mais, tá. Depois eu vou dar uma olhada. Bom, então daqui a pouquinho também nós vamos ter aí IPCA 15, reunião do CMN, pessoal, Conselho Monetário Nacional, não tem nada no radar, tá? Então, não vou dar tanto peso aí, a essa reunião na agenda, tá? IPCA 15 mensal sim, né, tem importância gigantesca. É esperado algo aí perto de 0,23, alta, né, inflação de 0,23 é a expectativa. Algo mais salgado, obviamente, né, acaba dificultando muito o cenário doméstico. No anualizado de 12 meses, com esse 0,23, vai dar uma inflação aí de 4,38, o que é significativamente também mais alto em relação à meta. Vamos lembrar que a meta de inflação é 3% e você tem uma tolerância aí de 1,5 para cima, 1,5 para baixo. Aí, às 9h30, importante, né? Vamos lá, pedido de seguro-desemprego,
PCI trimestral, tá, embora o que tenha maior peso é o de amanhã, que é o mensal, né, não vamos deixar de olhar o PCI trimestral, tá. E também prévia do segundo trimestre de 2024 do PIB americano. E aí dentro do PIB americano você também tem outros fatores como índice de preço e tudo mais, tá. Junto também com esses dados que eu acabei de falar, nós vamos ter também encomendas de bens de capital, balança comercial, que é, né, na maioria das vezes deficitária, é normal, né, a balança comercial dos Estados Unidos vir bem deficitária. Preços do PCI, gasto dos consumidores, nível de estoque de varejo, então uma agenda bem carregada às 9h30, tá. 10h30, arrecadação aqui, esperado aí algo perto, né, de 200 bilhões de reais, o anterior veio 202 bilhões, quase 203 bilhões, 202,9. Depois às 11h30 vamos ter, estoque de gas, natural gas nos Estados Unidos. Meio-dia, índice composto do Fed de Kansas City, índice de atividade também do Fed de Kansas City, discurso de Christine Lagarde ao meio-dia, e aí meio-dia e meia, leilão de T-bills de 4 e 8 semanas, e aí 14h, importantíssimo leilão de note de 7 anos. E como de costume, às quintas-feiras também, balanço aí do Fed, tá. E no final do dia, aí o bicho pega. Por que que o bicho pega no final do dia, Alex? Porque nós vamos ter inflação CPI no Japão. Para quem não sabe, né, a queda do dólar frente ao iene tem contagiado a nossa desvalorização do real aqui, por conta do carry trade, tá. E lembra que eu falava para vocês que o carry trade não estava aparecendo nos contratos em aberto? Pois é, agora não só aparece, como aparece com uma intensidade maior, tá. Então, caso nós tenhamos esse CPI fumando, ou seja, uma inflação alta no Japão, provavelmente o Banco Central do Japão vai ter que começar de novo, já subiu, né, mas vai ter que começar a retomar a alta de juros na quarta-feira que vem, e não só isso, provavelmente vai ter que cortar aquela recompra de títulos de longo prazo, né, que ele acaba fazendo e acaba, né, executando, até hoje, tá. Provavelmente isso também vai ser, revisado na próxima decisão do Japão, se realmente esses dados começarem a fumar, e que na minha visão vai fumar, tá, principalmente aí da economia japonesa. Bom pessoal, feito então o overview da agenda, vamos então agora analisar os principais ativos de risco no mundo. S&P queda de 0,16, Nasdaq 0,18, o Dow Jones 0,08 e o Russell 0,01 de alta na contramão, rotation, né. Ontem nós tivemos uma queda, significativa dos mercados acionários nos Estados Unidos, muita preocupação em relação às Mag 7, muito também, né, sentindo os balanços que estão sendo divulgados, em linha também, a gente pode nunca deixar de falar, né, foi avisado. "Alex, foi avisado aonde? Onde você está falando que foi avisado?" Pessoal, as próprias empresas, vamos lembrar, nos resultados anteriores, eles estavam divulgando os balanços e reduzindo os guidances, vocês lembram disso? Não é que foi avisado: "Oh, não, né, eu falei", eu não sou disso, tá. Foi avisado pelas empresas, né, a Nike veio um balanço ruim e já avisou que o próximo periga ser pior ainda. Então essa revisão dos guidances piores estão sendo concretizados. Foram divulgados lá atrás, foram também alertados sobre os guidances piores e estão entregando aquilo que eles previam, tá. Bolsas na Europa, obviamente, pegando um pouquinho também, né, do resquício do final do mercado americano, até porque a Europa fecha antes, não pegou, em parte, não pegou na totalidade a azedada que deu o mercado americano. Acabou computando no dia de hoje, e aí pega também um pouquinho mais. Tivemos resultados ruins, né, lá na Europa de novo, Stellantis também. Estoque 50, então, com uma queda de 1,66, Paris, CAC 40, 2 de queda, Londres 0,68, DAX da Alemanha 1,25, Madrid 1,28, Itália 0,48, tudo de queda, tá? Acharam que eu ia falar outra coisa, né? Tudo de queda, não. Bom, bolsas na Ásia. Olha só,
Vocês lembram que eu falei para vocês que a China cortou juros inesperadamente, né, não era previsto que eles cortassem os juros da taxa de juros de 1 a 5 anos, dos empréstimos de 1 a 5 anos? Pois é, eles cortaram, e eu falei para vocês, qual que era o ruim, né? O ruim é porque não cortou na terceira plenária anual do Partido Comunista Chinês e cortou depois. Ou seja, né, a foto ficou da seguinte maneira: é pior do que a gente imaginava. E aí que acontece, o que que aconteceu ontem? Cortou a taxa, de juros também de médio prazo de até 1 ano. E aí o mercado, acaba reforçando esse cenário. Pô, se está cortando 2 vezes seguida de forma inesperada, então realmente está pior do que a gente imaginava, tá. E aí não teve jeito. Claro que a bolsa da Ásia também pega um pouco das quedas em relação ao mercado americano, tá, tem um pouquinho disso também, mas lembre-se, né, a China cortando os juros de forma inesperada não é um sinal bom, principalmente, né, com as quedas das commodities metálicas acelerando como vem acelerando, tá. Então o CSI 300 0,55 de queda, S&P Composto 0,52, índice Hang Seng de Hong Kong, tivemos balanços também, em Seul, bem ruim, tá. Por isso que o índice Kospi de Seul também é penalizado, ou seja, a Ásia não está com uma foto legal, né. Índice Hong Kong com uma queda de 1,77, o índice, Kospi de Seul 1,74, e aí o Nikkei, obviamente, né, com medo de toda essa questão que envolve política monetária, cai, um pouco mais, pega, a variação das quedas do mercado americano de ontem e computa mais um pouquinho de risco em relação à política monetária, interna. Então 3,28 de queda o índice Nikkei, e o Nifty 50, né, assim como alguns emergentes, se manteve até de forma, vamos dizer assim, comportada, né, até conseguiu se segurar, valente ali, caiu só 0,003, tá. Curva de juros aqui vai ficar por conta mesmo do IPCA 15, se for pegar um pouquinho da rebarba do externo, vai até ceder na abertura. Curva de juros global fechando e fechando bem, na margem aí de 6 a 8 pontos, começando aqui pela zona do euro, 10 anos da Alemanha, fechando 2,32%, 6 pontos. França, 1,61, Gilt de 10 anos, 1,18, Itália 0,68 de queda. Já as Treasury de 2 anos, que ontem fechou bem, hoje fechando mais ainda, fechando 6 pontos e meio, 1,44%. 10 anos fecha 1,47%, assim também como 20 e 30 anos fecha 1,17 e 1,03 respectivamente, tá. Será que nós vamos ver essas taxas de juros querendo até se adiantar a um cenário, não vou dizer de recessão, né, mas talvez uma desaceleração da atividade e também uma desaceleração da economia americana maior do que a projetada? A princípio é isso que está mostrando, tá. Bom, moedas, DXY 0,06 de queda, aí quando a gente vai para as commodities exportadoras de matéria-prima, e também, né, quando a gente vai para moedas exportadoras de commodities, também matéria-prima, o bicho fica mais feio ainda, né. Vamos olhar aqui dólar frente ao peso mexicano, 0,83 de alta. Dólar frente ao rende sul-africano, 1,05. Aí quando a gente pega canadense, australiano e kiwi neozelandês, também fumando. O canadense, né, o mais comportado, dólar por lá sobe só 0,22, dólar australiano, o dólar americano sobe 0,93 e frente ao kiwi neozelandês, o dólar americano sobe 0,54. E olha, frente à coroa sueca, 0,73 de alta, tá. O euro 0,05 de alta, o iene, mais um dia aí de queda do dólar americano, tá. O dólar, por lá cai 0,78. Pessoal, não dá para a gente imaginar que nós não vamos fumar nesse dólar na abertura, tá bem difícil vai ser a abertura desse dólar aí. Bom, commodities, índice Bloomberg de commodities 0,19 de queda, minério caiu 0,84, chegou até a perder os $100, cobre 0,64 de queda, alumínio 1,15, ouro 1,93 de queda, prata, será que eu falo prata? Prata 5,40 de queda. Meu irmão, olha aí, ó. Café 0,50 de queda, grãos agora, tá? 0,54 de queda é o café. Soja cai 0,28, milho 0 a 0 e o trigo 0,73 de queda.
E o petróleo, né, como não poderia deixar de ser, também queda, olhando para essa fraqueza da economia global, 1,40 de queda, o Brent e o WTI 1,55 de queda, tá. E lembrando, tá, pessoal, nós vamos ter PIB americano. Se esse PIB americano vier mais fraco, num cenário, né, de ativos ligado à atividade já performando mal na largada, tá, cuidado, tá, cuidado que, a grande chance dessa piora em relação aos ativos que como eu falei, extremamente ligados à atividade, né, podem começar a performar, pior do que já está, tá bom? Então vamos lá pessoal, agora vamos para o técnico, tá? Começar aqui pelo índice rapidinho, divisor de águas aí do índice, região dos 127.200, perdendo 127.200, reteste da mínima de ontem, 126.750, perdendo 750, temos uma parada no 140, 126, 140, 25.500, 24.400 e depois aquelas mínimas no 22.500 e 21.700, tá? Para cima, ganhando o divisor de águas e levando a 200 também, vai ter enrosco aí no 28.160, importante esse ponto. Não ganhando, né, perdão, ganhando o 128.200, vamos ter o 29.350 e 29.750, tá? Cenário difícil para a bolsa hoje, já adianto. Pelos contratos em aberto, gringo ontem ajudou bastante, tá? E até por isso que eu acho que está tendo aí o rotation, né, o cenário de rotation ganhando um pouco mais de peso, tá? Índice ontem, olha aqui, ó, gringo comprou 15.000 contratos, a ponta comprada, tá, aumentou 15.000 contratos, a ponta vendida diminuiu 2.600. Saldo comprador de índice e mini índice ontem, 17.669, tá. Agradeçam aí ao gringo, tá. Thanks a lot. Quem foi contraparte dessa compra do não residente aí, ó? Bancos, né, bancos ficou com venda de 1.285, diminuição de compra, aumento de venda, saldo 1.285 vendedor. Fundo local, diminuiu 2.000 compras e aumentou 7.600 na venda, saldo vendedor 9.600. E depois pessoa física, ponta comprada, pessoa física jogou a toalha, tá, 4.982, estopou. Pessoa física vendida aumentou 1.400, saldo vendedor 6.387, 6.387 contratos, tá. E no dólar, poxa, o dólar tá com uma cara que vai vir buscar 5.688, 5.690 e 5.716, que é aquela máxima anterior. A dúvida é, será que o Banco Central, que fez uma consulta aqui no 5.700, né, vai começar a olhar também para uma consulta nessa região? Qual que é a diferença? A diferença é que aquele cenário nós não tínhamos um cenário de emergentes, né, sofrendo como a gente sofreu aquela época. Ou seja, nós sofremos mais que alguns outros pares. Agora não, agora está tudo igual. Então, né, talvez o BC, como diz o Tony Volpon, perdeu uma oportunidade, tá, lá atrás, e agora fica mais difícil a gente pensar que é a mesma situação. Não é, tá? Agora nós temos uma situação onde o desmonte de carry trade realmente está começando a pegar, isso mostra nos contratos em aberto, tá? E tem, né, uma perspectiva agora, né, de que se romper os 5.700, vai acabar pegando na inflação. Então esse movimento retroalimentou esse movimento ruim, essa dinâmica ruim para o real, tá. Então vamos lá, ganhando aí o divisor de águas e levando essa máxima no 66, tá, 5.688, 5.716 e depois, pessoal, não tem muito, tá, o que a gente pensar aí em pontos, tá, nesse miolo aqui, ó, tá. Você poderia até ter aqui, ó, 5.800, mas a gente já vai olhar para esse outro topo aqui. Quem gosta de figura, parece até um cup handle aqui, ó, né, não é uma xícara, isso aqui parece um balde, né, tá. Então cuidado aí, ó, ganhando 5.700, atenção tripulação, portas em automático, né, para o alto e avante. Só, começa a ficar interessante a venda e pensar numa realização se perder o 5.645. Se perdeu o 5.645, tem espaço para escorregar até aquele 5.620 e enrosco também no 5.597, 5.693, tá? 5.593. E pelos contratos em aberto, gringo ontem, olha aí, ó, lembra que eu falava para vocês, pessoal, para falar em carry trade, tem que aparecer nos contratos em aberto. Não dá para você falar em carry trade com o vendido aumentando. Porque o carry trade, quem vai desmontar o carry trade é o vendido.
E tá aqui, ó, ponta vendida de gringo ontem diminuiu 27.000 contratos e a ponta comprada diminuiu 1.100. Saldo comprador pelo não residente ontem, 26.000 contratos. E de novo, contraparte dessa compra do gringo, o mercado todo. Banco, ponta comprada diminuiu 12.000, ponta vendida diminuiu 469, saldo vendedor de bancos 12.526. Institucional local, né, os fundos, aumentou 9.000 a venda, 9.106 o saldo. Jurídica não financeira aumentou venda e aumentou compra também, saldo de 1.700 vendido. E pessoa física aumentou venda, né, foi vendendo com o mercado subindo, saldo vendedor 3.015, beleza? Então agora nós vamos para um breve comercial e na sequência a gente volta aqui mesmo, sala ao vivo, com todos os outros contribuidores que participarão dessa primeira hora de mercado junto aqui comigo. É rapidinho, não sai daí. Ter as informações precisas e com o time perfeito é essencial para você se manter no mercado. Por isso nós, aqui do TC, criamos a Cotações, um painel 100% gratuito e customizável aqui dentro do TC. Você pode mover seu gráfico e suas cotações, definir a cor que quiser. E além de tudo, temos ele no mobile. A sua visualização é 100% customizável e sem delay. Você pode criar e mover novos quadros como preferir, pode organizar os ativos que acompanham em listas ou tabelas, você pode reordenar quadros e ativos à vontade, pode também definir o padrão de cores que mais gostar. E tudo isso você também consegue fazer na versão web. Comece a aproveitar agora mesmo, gratuitamente. Valeu, frango. Olha lá. Mini dólar já abrindo lá Já no tava lá no alvo. já abriu lá no alvo. 5.710 é o próximo ponto, 5.717. Complicou. Ó, pessoal, que a gente comentou na nossa abertura de mercado ali. O dólar indo forte para o alvo, movimento, como deixou vazio o gráfico, né, ele vai direto para o alvo e o índice, esse fundo aí, fundo é continuidade. Tá? Não usamos como compra essa região aí. Mesmo que ele suba, é mais provável que ele vá lá para 126. Eu vou tentar comprar esse 8,2,5 aí, tá, turma? Stop, meia mão, stop no 7,7. Mas não sei se vai, viu? Já recusou 0,5% aí, ó. Queria, ai, esquece. Tá com uma cara que vai lá naquele 10, 17, viu? Cancelei, tá? Cancelei porque eu queria ter pego nessa primeira batida aqui, ó. Isso é o IPCA, né? IPCA veio acima, vamos lá. 0,30. Xiii, já jogou IPCA 15 anualizado para 4,45, a meta é 4,50. Então vamos lá, a média dos núcleos repete variação de 0,34, preços livres arrefecem 0,22, preços administrados aceleraram a 0,54. Fala, Paulo, tudo jóia? Bom dia, Paulo César, Adriano, fala Adriano Ovânia, muito bom dia. Oxe, Fernando Gimenez já mandou um oxe? Pode mandar outro. Um só não vai dar conta desse mercadinho não, Fernando. Brincadeira, né? Deis fumando. Fala, Ed, como é que você tá? É, com esse PCA fumando, né? PCA 15. Ambipar sobe, DIR sobe, aquelas que a gente já está acostumado a ver subindo, né, o Marcelão? Queria muito olhar para uma compra aí do 80 para baixo, mas não sei se vem, viu, turma? Olha aí, ó.